Eletromagnetismo, quinto capítulo de Tópicos de Física. Se você chegou agora, é só olhar na descrição do vídeo que não vai ficar perdido. Lá você encontra o link do meu site, farley.net, que está disponível essa apresentação ali em PowerPoint. Na descrição do vídeo também tem os links de todas as outras aulas de tópicos de física, tá? Então vamos começar. As partículas que compõem o universo possuem algumas características, entre elas a carga elétrica. Por quê? Porque Deus quis assim, é a melhor resposta que temos até agora. Mas entendemos como a carga elétrica interage através de seu campo elétrico e que do movimento deste campo elétrico nasce o campo magnético, tal como oscilação do campo magnético gera outro campo elétrico e assim temos uma onda eletromagnética. Como de costume, foram descobertos na Grécia a eletricidade, efeito do âmbar, uma resina fossilizada de árvores, e o magnetismo, um efeito de rochas que primeiro foram encontradas na ilha de Magna e dotadas de interação à distância e entre si e com metais. Tá? Então é o seguinte, elétron em grego é âmbar. Tá? O âmbar, a palavra grega para isso é elétron. Tá? Isso aqui é uma pedrinha de âmbar. Tá? Ele atritou aqui, tem uma pena. No filme Jurassic Park, é numa pedrinha de âmbar que encontraram mosquitos com sangue de dinossauro e conseguiram fazer lá dinossauros na história. Tá? Não fizeram dinossauro, mas fizeram um bom dinheiro com aquele filme que ficou muito legal. Aqui nós temos uma magnetita, tá? Na imagem, né? Uma bem bonitinha, né? É difícil achar uma bonita assim. O magnetismo e o planeta. A bússola foi inventada na China e, quando chegou à Europa, foi usada para as grandes navegações e intrigou os cientistas que queriam saber como aquilo funcionava. A coisa fica séria com o médico da Rainha Elizabeth I, da Inglaterra, Sir William Gilbert, que fez estudos sobre o magnetismo e mostrou que o globo terrestre podia ser considerado um imã gigantesco. Hoje sabemos que a rotação do núcleo de ferro e níquel, junto com as correntes de convecção geradas pelos materiais radioativos, geram atrito. Assim, eletrização e o movimento dessa corrente elétrica gera o campo magnético. São essas correntes de convecção do magma terrestre que provocam erupções vulcânicas e a lenta deriva dos continentes. O Sol é uma usina de fusão nuclear e a Terra é uma usina de fissão nuclear, que gera campo magnético, que por sua vez protege a Terra, a atmosfera da Terra, de ser levada embora pelas partículas ejetadas pelo Sol, o chamado vento solar. Então, nós temos aqui algumas figuras bonitinhas, tá, do núcleo de ferro e níquel, com urânio e outros materiais radioativos que tinham descido lá também, outras camadas aqui, né, manto e não sei o que lá, até a crosta terrestre, fininha aqui onde nós vivemos. Tá? Aqui o Sol, uma enorme usina nuclear, tá? Ou uma grande bomba de fusão nuclear que explode o tempo todo, liberando algumas partículas e o campo magnético da Terra protegendo. Tá? Essas partículas são mais fortes durante tempestades solares e quando elas chegam na Terra são canalizadas boa parte para o norte e outra para o sul, tá? Gerando no norte a aurora boreal e no sul a aurora austral. Tá? Então, é uma coisa muito bonitinha de se ver que eu nunca vi ao vivo. Experimentos com a eletricidade. O eletroscópio foi criado por Hall Casby em 1705 como 2 pedaços de palha, hoje usamos folhas de ouro, dentro de um frasco que se repeliam quando eletrizada uma esfera de metal ligada a elas por um fio. A garrafa de Leyden foi criada em 1745 por um grupo de cientistas da Universidade de Leiden, na Holanda, como uma garrafa de vidro revestida por prata por dentro e por fora, sem contato entre si, a prata, né? De forma a armazenar muita carga elétrica. Na época, se acreditava em fluidos elétricos, o vítreo e o resinoso. Hoje, respectivamente, as cargas elétricas, positiva e negativa. Assim, fluidos vítreos eram associados às substâncias vítreas, vidro, mica, e resinosos às resinas, âmbar, exemplo, né? Em 1753, Benjamin Franklin disse só existir o fluido elétrico vítreo, chamando de positivo, e a sua carência de negativo,
só depois entendemos serem os prótons e os elétrons, tá? Então, o eletroscópio aqui bonitinho, com as folhinhas de ouro aqui, e a esfera, quando eletrizada, tá? O sistema inteiro ficava com a mesma carga, e as cargas iguais se repeliam aqui, tá? A garrafa de Leyden, onde tem uma camada de vidro, a garrafa propriamente, prata por fora e por dentro, gera um aterramento aqui, né? Eletrização aqui. Benjamin Franklin na nota de dinheiro, né? Não foram muitos cientistas que entraram para a nota de dólar. Eletrização. São 3 as formas de eletrização: contato, atrito e indução. No contato de corpos condutores de tamanho e formatos iguais, os elétrons livres se afastam o máximo possível e a carga fica distribuída igualmente. No atrito de corpos isolantes, inicialmente neutros, um perde elétrons para o outro segundo suas eletroafinidades. Na indução, um corpo eletrizado pode induzir carga a um corpo condutor sem contato, desde que se use um aterramento no corpo condutor e o remova antes de afastar o corpo indutor, tá? Então, vamos ver cada uma delas. Ó, o contato. Você tem aqui corpos condutores de tamanho e formatos iguais, para distribuição de carga dá certinho, tá? Aqui, um com mais 4 coulombs e um com menos 6 coulombs. Os dois se juntam, tá? Com comunhão total de bens. E você vai ter o quê? Mais 4 menos 6 estão na dívida de 2 coulombs aqui, tá? Tá sobrando elétrons e faltando carga positiva. Agora eles vão se separar, né? Separou ali, né? Divisão total dos bens. Metade da dívida para cada um, menos 1 para esse, menos 1 para esse. Agora a questão do atrito, você vai trabalhar com corpos isolantes, que sejam inicialmente neutros aqui, tá? Então aqui você tinha para contato corpo condutor, aqui corpo isolante. Então tá o corpo A neutro, corpo B neutro. Você esfrega um no outro, um vai ficar positivo e o outro negativo. Quem que fica positivo ou negativo? Depende da eletroafinidade. Olha aqui. O vidro está mais para positivo, depois vem a lã, seda, algodão, plástico, cobre, enxofre, aqui no negativo. Então, se você esfregar vidro com enxofre, o vidro fica positivo e o enxofre fica negativo. Tá? Se você esfregar algodão com enxofre, o algodão fica positivo e o enxofre fica negativo. Mas se você esfregar algodão com vidro, o vidro fica positivo e o algodão fica negativo. Tá? Então, respeitando a escala de eletroafinidade, ou seja, quem rouba mais elétrons, tá? Você já está pensando num partido aí político que roubou muito dinheiro, mas aqui nós estamos falando da questão dos elétrons, quem rouba elétron aqui, né? Indução, tá? Você tem o quê? Um corpo neutro e um corpo carregado. Esse corpo carregado, suponha que seja positivamente aqui, né? Pode ser o contrário também, né? Chegar carregado negativamente. Mas se ele for positivo, ele vai atrair os elétrons desse corpo e vai ficar faltando do outro lado. Então vai gerar uma polarização, tá? Direita e esquerda aqui, você vai ter uma polarização, tá? E o que você pode fazer? Você chega e faz um aterramento nele. Olha quanta maldade com o corpo aqui, tá? Então, ele sofre um aterramento aqui e você vai ter o quê? Os elétrons vão estar subindo e saciando, resolvendo, equilibrando esse lado aqui, tá? Então, se tinha carga positiva aqui, sobrou positivo aqui, né? Porque você atraiu os elétrons para lá, vai vir elétrons para cá. Se fosse o contrário, você chegasse com um corpo com carga negativa, você expulsar os elétrons para esse lado, aí esses elétrons iam embora pelo aterramento. Tá? Ia ser o contrário, só isso. Então, vamos seguir esse exemplo. O que eu faço? Eu fiz isso, eu vou cortar agora o aterramento, tá? Cortei o aterramento. Aí eu posso afastar esse corpo se eu quiser e eu vou ter essas carguinhas negativas aqui. Então, com a indução, eu vou ter cargas opostas ao corpo que induziu, tá? Estou induzindo aqui positivo, vai ter negativo aqui. Se eu induzir com negativo, eu vou ter positivo aqui, tá? É assim que funciona. Força elétrica e a experiência de Coulomb. Sai corona. Charles Augustin de Coulomb, tá? Charles Augustin de Coulomb.
foi um físico francês que conseguiu medir a força de interação entre corpos carregados eletricamente. Por isso, a carga elétrica é medida em coulombs. Ele montou uma balança de torção conforme figura. Então, aqui é a balança de torção aqui, tá? Então, vai conseguir medir as cargas. Tem outra parte para equilibrar aqui. Tem um fio que vai ser torcido aqui. E ele consegue medir o quanto que vai estar olhando a escala aqui, tá? Ele vai saber a distância, ele conhece bem a torção do fio, então dá para tirar informação útil. E nós falamos do Henry Cavendish, tá? Em outras aulas, em outra aula anteriormente, né? O Henry Cavendish já havia descoberto isto e outras coisas mais. Entretanto, sua obra de importância foi conhecida 100 anos depois de sua morte, quando seus parentes decidiram publicar nos papéis. Tá? 100 anos depois? Tá bom. Isso é meio estranho, não sei se está certo isso aqui. Depois você verifica. Aqui a questão das cargas, ó, muito parecido com a atração gravitacional, essa forma. E o mesmo jeitinho também é descoberto, o Henry Cavendish descobriu as duas coisas também, tá? Usando o mesmo processo. Então você tem aqui força para cá, né? Se as cargas forem opostas, você vai ter atração, tá? Se as cargas forem iguais, você vai ter repulsão. Isso não tem nada a ver com massa. Massa só tem atração. Força, carga elétrica, distância, metros, constante elétrica do vácuo, tá? Então, vamos adiante. A pilha elétrica. O italiano Alessandro Volta descobriu que cobre e zinco em uma solução com água e sal terão uma reação química que produzirá corrente elétrica. Assim, uma bateria desses materiais, ou seja, empilhando uns sobre os outros, aumentam a potência e deram o nome para isso de pilha de volta. Tá? Então, a bateria, tá? Colocando um monte junto, ou empilhamento, tá? Daí que vieram esses nomes de bateria e de pilha. Um tempo depois, né, em 1786, o italiano Luigi Galvani descobriu que a eletricidade fazia pernas de rãs já morta se moverem, mostrando que é pela eletricidade que o cérebro controla os músculos. Então, vamos para um momento. Aqui, ó. O Galvani, a perninha de rã aqui, né? E ele dando choque na perninha de rã, né? A cara de criança tentada. Então, vamos aqui. Agora, momento mais de terror, né? Em 1803, Giovanni Aldini, no Royal College of Surgeons, sei lá como pronunciar esse negócio direito, ligou várias pilhas no cadáver de George Foster, enforcado em Londres por assassinato. Um jornal relatou que a mandíbula do cadáver tremeu, músculos da face se contorceram e um olho abriu, parecendo estar prestes a voltar à vida. Este relato do jornal foi inspiração para a escritora inglesa Mary Shelley publicar em 1818 o livro Frankenstein. Então, nós temos, tá, ficção baseada na realidade. Tá? Então, a pilha aqui da ideia do cobre e o zinco, Luigi Galvani, Alessandro Volta. Tá? O eletromagnetismo. Como nasceu isso? Em 1820, o dinamarquês Hans Christian Ørsted, em aula na Universidade Copenhague, tem chocolate com esse nome, né? Colocou uma bússola ao lado de uma pilha de volta, ligada a um fio de platina. Com isso, a bússola se moveu. Seus alunos não ficaram espantados, mas ele sim. Hans Christian Ørsted descobriu que existia relação entre eletricidade e magnetismo. Então nasceu o eletromagnetismo. A notícia despertou interesse do francês André-Marie Ampère, que descobriu que fios paralelos com correntes elétricas de mesmo sentido se atraem e de sentidos opostos se repelem. Assim fez uma bobina girar e criou o motor elétrico. Ampère entendeu que o magnetismo dos ímãs naturais
se dava por pequenas correntes elétricas em seu interior, movimento dos elétrons em átomos e moléculas, que, quando ordenadas no mesmo sentido, geraria uma magnetização resultante forte para ser chamado de ímã. Tá? Então temos aqui o experimento de Ørsted, a pilha, e aqui mexeu a bússola aqui, né? Os alunos dele não deram bola, acharam que não era nada, ele percebeu que o negócio era sério, tá? E depois foi trabalhar nisso e entrou para a história, tá? E os alunos dele nem se tocaram o que aconteceu, tá? Então, um experimento sala de aula mudando a história da física. E depois, né, servir de inspiração para outro e motores elétricos também. Corrente elétrica como correnteza de carga elétrica. Corrente elétrica é a correnteza de carga elétrica, e quanto maior a velocidade da passagem dos portadores de carga, elétrons, maior é o valor da corrente elétrica. Considera-se o movimento da carga elétrica positiva, como os elétrons são negativos, logo a corrente I está no sentido contrário dos elétrons. Tá, vamos falar disso. 1 coulomb de carga elétrica é a somatória da carga de 6,25 10 a 25 elétrons. Tá? Ou seja, a carga de um elétron é bem pequenininha. Ó. A carga de um elétron é 1,6 10 a menos 19 coulombs. Foi o Millikan que fez o experimento que conseguiu medir a carga de um elétron. Tá? Também é um dos 10 experimentos mais lendários da física. O experimento de Coulomb, Cavendish, o Michelson-Morley, que a gente vai ver ainda em relatividade, e alguns outros ali também. Então, o que nós temos aqui? Nós temos elétrons se movendo aqui no fio. Tá? Estão se movendo organizadinhos? Não, é uma bagunça esses elétrons. Né? Então, um vem mais para cá, um para lá, um meio para o lado, outro para cá. Tem sempre um bestão indo contra, tá? Essa bagunça aqui. Tá? Mas, no geral, eles estão indo para um lugar. Essa é a corrente real. A corrente convencional, como eles têm carga negativa, eu considero carga positiva indo para lá, para dar o mesmo sinal, né? Coisa e tal. Então, o I está nesse sentido da corrente convencional. Tá? Poderia acontecer de eu ter íons se movendo. Então, a solução química tem íons positivos, tá? Então, tá ali a corrente sentido aquilo ali também. Íons negativos, você considera aí o sentido contrário, que nem acontece com os elétrons. Partículas, por exemplo, radiação alfa, você tem carga positiva, é uma corrente elétrica também, tá? E no mesmo sentido, então, a corrente elétrica é a corrente real, a corrente real é convencional, tudo indo juntinho ali as duas. Então vamos lá, corrente elétrica é carga por tempo, tá? Então eu vou medir a corrente elétrica em amperes, em homenagem ao nosso querido Ampere lá. Carga elétrica em C de coulombs, em homenagem a Coulomb, tá? O tempo em segundos aqui, né? Carga elétrica de N elétrons, nós temos aqui. O elétron é uma partícula fundamental, tá? Uma partícula elementar, que você não consegue dividir o elétron em coisa menor. Então, ninguém nunca foi tão desastrado para conseguir quebrar um elétron. Tá? Então, temos aqui que a carga é sempre um múltiplo de algum portador de carga, nesse caso, os elétrons. Se você ver, por exemplo, o próton tem carga positiva, o nêutron é neutro, por isso que chama nêutron, né? Mas eles são formados de quarks, tá? Up e down. O próton é 2 up e 1 down, e o nêutron contrário, 2 down e 1 up, tá? E esses quarks têm frações das cargas elementares, aí, que a gente chama carga do elétron. Eles estão se movendo, mas ainda assim é um portador de carga. Então você tem sempre múltiplo de um portador de carga. Como a gente vai trabalhar só com correnteza de elétrons aqui, né? Nada de reações nucleares, nem reações químicas, é só um fiozinho na paz passando uns elétrons ali, só isso. Então isso aqui é perfeitamente válido, tá? É só isso aqui que a gente vai trabalhar, não vamos criar caso. Resistência elétrica. O alemão Georg Simon Ohm descobriu que, variando a tensão elétrica, também a corrente variava, e se mudasse o material, comprimento e espessura, sua resistência também mudava. Resistores elétricos geram resistência à passagem da corrente elétrica, por isso o nome de resistores. Os componentes eletrônicos mais usados para essa finalidade são cilindros de cerâmica cobertos de um filme de carbono em espiral
cujos comprimento e espessura definirão o valor de sua resistência em ohms. Inicialmente vinha escrito este valor, mas como se desgastava fácil, adotaram um código de cores que estará ilegível quando o próprio componente estiver ruim demais. Os daltônicos se lascaram, tá? Então aqui tem um cilindro de... Esse aqui é o resistorzinho comum que você acha por aí direto, né? Os baldes, tem um monte por aí em coisa eletrônica. É um cilindro de cerâmica, né? Isolante. Você tem um filmezinho de carbono. A grafite, ela é um condutor elétrico com uma certa resistência, né? Então, você regula o comprimento e a largura disso aqui, né? E você vai poder ter vários valores de resistência elétrica, tá? Como que funciona isso? Como você faz a leitura? Opa, aqui não tem esse slide. Você procurar na internet, vai ter algumas tabelinhas. É que eu usei outro material nos circuitos elétricos, tá? Que já está gravado também, está lá no meu site. Vai falar desse tema aqui e vai mostrar pelo menos a tabela. Tá, mas vamos ao que interessa. As fórmulas das leis de Ohm, tá? A primeira lei, tá? Você tem um material ômico e não ômico. Que é isso? Para os materiais ômicos, tá? A tensão e a resistência, tá? Então você projeta lá manda uma tensão ou uma corrente para ele e você vai ter que para cada situação, de cada valor de tensão e corrente, tá? Você sempre vai ter, se você dividir a tensão pela corrente, sempre vai dar uma constante. Essa constante é a resistência R do material. Você ajusta essa fórmula aqui, ó, passa o I multiplicando, você tem U igual R vezes I. Mas apenas para alguns materiais dava essa constante. Então, tá? Num gráfico, isso aqui fica o quê? Corrente por tensão dá uma reta. São os materiais ômicos, tá? E tem os materiais não ômicos, aqueles que não dá uma constante aqui. Quando que isso acontece? Você vai esquentando o material, você muda a relação dos elétrons ali, então os átomos estão vibrando mais, né, que você esquentou, e as camadas eletrônicas dele, principalmente as camadas livres dos metais, elas vão ficar mais difíceis, porque está vibrando mais ali, fica mais difícil ele passar por ali os elétrons. Então gera uma maior resistência. E é o seguinte, nenhum material é perfeitamente ômico, tá? Nenhum material é. Mas alguns, dentro das proporções que nos interessam, a gente pode falar que isso aqui dá uma reta. Ó, então suponha isso aqui, ó. Esse material é não ômico, mas se você pegasse esse pedacinho daqui, dá quase uma reta. Se você fosse trabalhar nessas proporções, daria para você falar que ele é ômico. Se você esticasse muito isso, chegaria uma hora que esse material começaria a curvar também, tá? Então, nenhum material ali é muito ômico, né? Fazer o quê, né? Até os materiais estão desse jeito. Segunda lei de Ohm. Essa aqui é a famigerada, famosa equação da ρLA. Então, rola. Depende do material, do comprimento e da grossura, tá? O I é corrente elétrica, U a gente usa para tensão, R resistência, Rho resistividade, então o Rho aqui, ó, resistividade, depende do material. Aqui temos alguns materiais, prata, cobre, alumínio, platina, ferro, carvão, quartzo, tá? Cada um deles seu valor aqui também, tá? Isso para essa temperatura. Mudou a temperatura, pode mudar também. Se não muda quase nada, você fala que é um material ômico, né? Se mudou a temperatura aqui, já a resistência já não aguenta mais, você fala que ele não é ômico mesmo. Então vamos para o próximo. E tem uns caras que depois que descobrem essa segunda lei de Ohm, nunca mais larga dela. Energia na tensão e na potência. Então, temos tensão elétrica, tá? Ó, uma voltagem menor tem menos energia por elétron. Maior voltagem tem mais energia por elétron. A tensão elétrica é medida em volts, que é joule por coulomb, tá? 1 volt igual a 1 joule por coulomb. Ou seja, energia por carga elétrica, tá? Joule é medida de energia e C de carga elétrica. Quanto maior a voltagem, maior a energia dos portadores de carga elétrica, nesse caso, os elétrons. O que você pode gravar com isso? Quanto maior a voltagem, maior a energia de cada elétron. Então ele está mais excitado com aquela energia e consegue pular distâncias maiores, tá? Se ele tiver uma voltagem maior, tá? Ou seja, mais energia por elétron.
Um raio, para ele pular 2 km de altura, ele tem que ter uma voltagem muito alta, ou seja, muita energia por elétron. Tá? E aí também é o seguinte, você pode ver, sei lá, olhar para uma máquina que trabalha com uns 2.000 volts, por exemplo, um raio-x de dentista. Você vai estar lá, você vai ver lá, 2.000 volts. Tá? A voltagem é muito alta, mas a energia a corrente elétrica é pequena. Assim, mesmo tendo uma voltagem muito alta, a energia total, a potência que vai estar passando é pequena. Outro exemplo disso, tem alguns, é que eu não estou com nenhum aqui perto, mas existe aqueles acendedores elétricos, tá? De fogão, que tem uma cerâmica piezoelétrica. Alguns isqueiros são assim, você aperta um botãozinho e sai uma faísca elétrica, tá? Então, o que acontece? Você tem um material, tá? Que você aplica uma tensão mecânica dele, tá? E vai gerar o quê? Uma tensão elétrica. A energia mecânica que você usou para apertar ele se transformou em energia elétrica. Tá? Uma coisa muito legal é você pegar aquela pecinha, desmontar ele, passar uma fita isolante ali num dos lados, né? Colocando outro fiozinho para não dar choque no seu dedo. Aí você vai apertar ele e vai ter uma faísquinha elétrica ali, tá? Muito legal, tá? Legal para dar choque em aluno também, né? E tem pouca energia, só que tem uma voltagem altíssima, tá? Não vai machucar ninguém de verdade, né? Não é a mesma coisa que aqueles negócios da choque em boi ou da choque em bandido, né? Mas é fácil de fazer e ele dura bastante tempo, até você estragar aquela cerâmica, tanto da porrada ali dentro, né? Você vai apertar, vai ter uma molinha, vai soltar, bater, aí aquela energia que você usou para apertar a mola vai para uma pecinha ali, a energia cinética, e vai virar energia elétrica depois. Tá? Então vamos lá, potência, energia por tempo, energia, variação da carga vezes a tensão, e aqui o tempo. Você pode reorganizar carga por tempo, é quem? Corrente elétrica, e você chega na fórmula do Piu, a fórmula do Piu-Piu aqui, até o Piu-Piu da Warner Bros. Está gostando que alguém lembrou dele, tá? Então você vai ter aqui essa fórmula, nós temos, se você pegar essa fórmula, a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e aplica aqui, ó, você coloca o U aqui, tá? Substitui por R e vai ficar R I ao quadrado. Se você isola o I e joga aqui, você vai ter U ao quadrado sobre R, tá? A potência é medida em watts, que é joule por segundo, mas a potência elétrica fica melhor escrita como P igual a I vezes U, né? Em vez de você ficar trabalhando aqui, você já vai direto nesse formato com as grandezas que te interessam. Lembrando, 1 ampere vezes 1 volt, né? Ampere do I, o volt aqui do V, você vai ter o ampere que é coulombs por segundo, e esse é joules por coulomb, tá? Então você corta o coulomb desse cara com um desse, tá? O que está multiplicando está dividindo, vai sobrar o quê? Joules por segundo, que é a mesma coisa que um watts, tá? Então pela unidade está isso aí. Ondas eletromagnéticas. Em 1831, o inglês Michael Faraday, através de uma bobina com núcleo de ferro doce, induziu corrente em outra bobina idêntica à distância quando a corrente elétrica oscilava. Depois, descobriu que um ímã, ao passar dentro de uma bobina, induz corrente elétrica nesta. Este é o princípio dos dínamos. Michael Faraday era um gênio da experiência, não da matemática. O escocês James Clerk Maxwell deu a formulação matemática para isto, e assim para as ondas eletromagnéticas. O movimento de um elétron dotado de carga elétrica gera um campo elétrico oscilante, que por sua vez gera um campo magnético oscilante, que gera outro campo elétrico oscilante, e assim sucessivamente. Isto é uma onda eletromagnética. Então, os trabalhos do Michael Faraday, tá? Teve uma infância pobre, teve que crescer na base do trabalho mesmo, tá? E teve uma grande contribuição para a ciência. E aqui James Clerk Maxwell, que já teve uma formação matemática melhor, tá? Desenvolveu várias equações para descrever isso, e o pessoal foi trabalhando, que era 16, 12, foi reduzindo, e conseguiu escrever na forma dessas 4 equações aqui, tá? Então, as derivadas, a questão do campo elétrico, campo magnético, e aqui campo elétrico com magnético para cada uma delas. Tem uma frase famosa, que às vezes o pessoal escreve isso aqui em camisetas, né? Deus disse, aí as 4 equações de Maxwell, e a luz se fez, tá?
Também você pode trabalhar com isso aqui na forma de integral. Tem outra maneira de escrever também. Às vezes parece camiseta escrita dessa forma. Então, o espectro eletromagnético. Vamos falar disso rapidamente, porque não tem muito a ver com não é muito cobrado nesse tipo de material aqui. Então é o seguinte, você tem uma onda eletromagnética, tá? Que você vai... a velocidade dela no vácuo é sempre a mesma, né? A velocidade da luz, tá? A luz visível é essa faixinha aqui pequenininha que nós enxergamos, ó, do vermelho até o violeta, todo passando pelo arco-íris. E é o seguinte, as ondas de rádio elas têm um comprimento de onda grande, na faixa de quilômetros até metros. Depois vão ter as micro-ondas em tamanho de centímetros, o infravermelho já do tamanho tipo do buraco de uma agulha, da ponta de uma agulha, né? A luz visível, que já está no tamanho de protozoários. O ultravioleta, que vai ser tamanho proporcional a moléculas. O ultravioleta já consegue quebrar algumas moléculas, inclusive o DNA, que pode se tornar ele pode ser cancerígeno, tá? O raio-x já é o tamanho externo dos átomos, tá? Se o ultravioleta é cancerígeno, o raio-x ainda mais. Por que você é exposto a raio-x, tá? Para tirar radiografias de você quando você está doente? Seria uma conspiração para te matar? Não. Você tem um risco, você pode morrer através do raio-x. Mas se o médico não vê como você está por dentro, o risco de você morrer por causa dessa doença é maior do que você morrer de câncer. Então, risco por risco, se salva muito mais vida você usando o raio-x do que você não usando. É que nem o cinto de segurança. Você pode morrer porque estava com cinto, tá? Entretanto, morre mais gente por falta de cinto do que pela presença de cinto. Então, nessa roleta russa, tá? Que é cinto ou sem cinto, é melhor você colocar o cinto no carro. Depois nós temos o quê? Os raios gama, que já são o tamanho de núcleos atômicos. Para você obter raio gama, tem que ser reação nuclear, de fusão nuclear ou fissão nuclear, já que é dessa proporção. Tá? Você vai diminuindo o comprimento de ondas, você vai aumentando também a frequência para manter lá V igual a lambda vezes F, que é outra parte aqui do assunto da física. Tá? Agora, os exemplos. O eletroscópio, exemplo 5.1, né? O eletroscópio foi criado por Hawkesby em 1705 como 2 pedaços de palha, hoje usamos folhas de ouro, dentro de um frasco que se repeliam quando eletrizada uma esfera de metal ligada a elas por um fio. A garrafa de Leyden foi criada em 1745 por um grupo de cientistas da Universidade de Leiden, na Holanda, com uma garrafa de vidro revestida por prata por dentro e por fora, sem contato entre si, sem contato as placas de prata, né? De forma a armazenar muita carga elétrica conforme figura. Analise as afirmações a seguir. Então, nós temos o eletroscópio e a garrafa de Leyden aqui, né? Vamos ver o que se fala. Primeira afirmativa. O eletroscópio mostrou que fluidos elétricos, ou melhor, as cargas elétricas diferentes se repelem. Ou as iguais se repelem. Se fosse a palavra iguais aqui, ela estaria correta, né? Ó, a 1 não está. Segunda afirmativa, que é para estar certa. Na época se acreditava em fluidos elétricos vítreo e resinoso. Hoje, cargas elétricas positiva e negativa, tá? Então, se você for lá consultar quem que o vítreo era o positivo, que o resinoso era negativo, você vai confirmar isso aqui. Terceira afirmativa. Os fluidos vítreos eram associados a substâncias vítreas, tem tudo a ver com o nome, né? Vidro, mica, e os resinosos às resinas, âmbar, né? Por exemplo aqui, né? Então, o 3 também está certo. Confira lá a teoria que a gente viu no começo. Quarta afirmação. A garrafa de Leyden, por ser de vidro, só acumulava fluidos vítreos, carga positiva no exterior aterrado. Tá? Não tem nada a ver, você podia trabalhar o acúmulo de um lado para o outro aí, tá? Então, não era o caso, não tem nada a ver com isso. Então, próximo exemplo. Exemplo 5.2. Uma bateria fornece uma corrente de 20 mA de forma contínua durante um intervalo de tempo de 3 minutos.
Sabe-se que a carga do elétron é menos 1,610 a menos 19 coulombs. A corrente é dada por I igual ΔQ por ΔT, e a carga é múltiplo dos portadores de carga segundo Q igual NE. Analise as afirmativas a seguir. Primeira, sendo elétrons portadores de carga, a corrente real tem sentido igual à corrente convencional? Opa, os elétrons são negativos, né? Então o sentido oposto, essa está errada. Tá? Nesses 180 segundos de corrente elétrica contínua, a carga transportada foi de 3,6 coulombs. Então, olha só, 3 minutos, 3 minutos, cada minuto 60 segundos, troca 1 minuto por 60 segundos, 3 vezes 60 no meu tempo dava 180. Deve ser, talvez, a mesma coisa hoje, né? A corrente de 20 mA, 1 mili vale 10 a menos 3. Então, vamos lá pegar a fórmula. O I, coloca aqui a corrente no lugar do I, tá? O ΔQ eu não sei, copia de novo. O ΔT eu sei que é 180, manda 180. Passa esse tiozinho aqui multiplicando, tá? Então, 180 vezes 20 vezes 10 a menos 3, dá-lhe calculadora, e você vai ter quanto? 3,6 coulombs, o que bate com a afirmativa aqui, os valores. Beleza, está correta. Nesse intervalo de tempo, se moveram efetivamente 2,2510 a 19 elétrons na fiação elétrica. Vamos ver isso aqui, né? Ó, a carga, tá? 3,6. Número de elétrons, queremos saber. A carga de um elétron, considera aqui o módulo dele, não fica criando caso não. Tá? Passa esse tiozinho que está multiplicando, passa a rasteira nele, ele chega aqui dividindo com toda a violência que a física tem direito. 3,6 dividido por 1,610 a menos 19, na sua calculadora científica vai dar quanto? 2,2510 a 19 elétrons. O que bate com isso, tá? A 3 está correta. Vamos para 4. A carga elétrica transportada foi de 5,4 coulombs. Calculamos como 3,6, já está errada. E através de... o número de elétrons bate, tá? Esse número está certo, mas como tem uma coisa errada na afirmativa, ela está errada inteira, já era, tchau, acabou. Bye bye, hasta la vista, ou não. Exemplo 5.3. No filme Jurassic Park de 1993, que eu fui ver no cinema naquela época, há uma corrente elétrica indicando 10.000 volts e um erro ao apresentar um pedaço fraco de cerca e mais baixo enquanto os personagens escalam a mais difícil. Tá? E vários outros erros. O Jurassic Park é muito legal o filme, mas ele é recheado de erros de continuidade. Tá? Pior que os erros de português aqui. Ou não, né? Depois, o garoto leva um choque e quase morre. Tá? Um choque com uma corrente elétrica entre 100 e 200 mA já pode ser letal e uma pessoa tem, em média, a resistência elétrica de 100.000 ohms com a pele seca e 1.000 ohms com a pele molhada, sendo U igual a R vezes I e a forma do piu-piu aí, né? Analise as afirmativas a seguir. Primeira, o garoto estando seco recebe uma corrente mortal de 100 mA e uma potência de 1 kW. Vamos ver se é verdade isso aqui. Tá? A tensão, UR vezes I. A tensão é 10.000 volts, beleza. A resistência, ele estando, seco. Ele está seco, tá? É 100.000, então mando 100.000 aqui, tá? Vezes o I, tá? Então você vai pegar esse 100.000 e vai passar dividido. Você pode acortar zero inútil, tipo 4 zeros daqui com 4 daqui, vai ficar 1 dividido por 10, que é 0,1, tá? Amperes, ou você pode escrever com 100 miliamperes, tá? Então bate esse primeiro número aqui. Se isso aqui passa no coração, já é uma corrente que pode causar parada cardíaca. Agora outra fórmula aqui. P igual a I vezes U. O I, 0,1, que tem que usar o valor em amperes. O U, 10.000, né? Começo do exercício. Isso aqui vai dar quanto? 1.000 watts. 1.000 é o mesmo que quilo, né? Quilômetro, quilograma, né? Tudo vale 1.000. Então, 1 kW potência. A 1 está correta. 2. O órgão do corpo humano que mais rapidamente sofre os danos da corrente elétrica é o coração. Sim, tá? Se ele parar ali, tá lascado. O órgão do corpo humano que mais gasta energia é o cérebro, tá? Ele mais consome energia é mesmo os seus miolos. Na hora de uma prova, esse negócio deve ir à loucura, sair fumaça pelos ouvidos. Só que o coração, se ele perder o ritmo,
parou de funcionar e se ele não voltar, você morre rapidinho, tá? 3. Com esta diferença entre resistência elétrica seco e molhado, o choque molhado é menos letal. Né? Se ele estiver molhado, a resistência é 100 vezes menor do que ele estiver seco. Então, com seco a resistência é 100 vezes maior, então molhado tem uma resistência 100 vezes menor. Se a resistência é 100 vezes menor, é 100 vezes mais fácil passar corrente. Então, a corrente elétrica vai ser muito maior. Tá? Então, mata muito mais. Um choque molhado mata 100 vezes mais que um choque seco. Tá? Então, não vai brincar com eletricidade sobre nenhuma situação, muito menos molhado. Se você tiver seco, também pode acontecer de você morrer de um jeito mais horrível. É só você lembrar daquele filme A Espera de um Milagre, onde vão executar um cara e o carrasco ali numa cadeira elétrica, né? E o carrasco tinha que molhar a esponja, né? Ele coloca a esponja seca, então não conduziu bem a eletricidade e o cara ficou sofrendo um montão lá, para quem lembra desse filme. Exemplo 5.4. O físico alemão Georg Simon Ohm percebeu que a tensão U e a corrente I sobre um resistor elétrico apresentava a relação U por I igual a uma constante que era igual a R para muitos resistores. Logo, a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. E os resistores que apresentam R significativamente constantes são considerados resistores ômicos. A segunda lei de Ohm determina o valor da resistência elétrica R através do comprimento L do resistor, da sua área transversal A e da resistividade elétrica ρ do material, na forma de R igual ρLA. Tá? Você já sabe a palavrinha que associa com isso. Com base nesses dados, analise as afirmações a seguir. Primeira, um gráfico de U por I em escala linear terá retas para os resistores ômicos e curva para os não ômicos. Tem tudo a ver com o que ele foi dito aqui, né? Que ó, são significativamente considerados constantes, tá? A relação de U e I, tá? Então, dá uma reta conforme a gente viu lá o gráfico. 2. A corrente elétrica em um pedaço de condutor pode ser definida como I, o A, ρ, L aqui, né? No contexto citado. Vamos ver se isso é verdade. Tá? Então, eu posso pegar a primeira lei de Ohm e a segunda lei, tá? E aqui eu vou pegar a resistência, que é ρL por A, e vou jogar no R dessa fórmula. Olha aqui, ó, jogada U, R vezes I. E o R fica a segunda lei. E eu quero descobrir quem? O I. Tá? Então, eu vou pegar esse A que está dividindo, chega aqui multiplicando. O ρL que estão multiplicando, chegam dividindo. Eu escrevo desse jeito exatamente o que está aqui. Então, beleza, também é verdadeira. Terceira afirmativa. Se a unidade de resistividade ρ for ohm vezes metro, logo o comprimento L será em centímetro e a área A em centímetro quadrado. Pera lá. Se aqui é ohms vezes metro, aqui tem que ser em metro e esse metro quadrado. Se aqui fosse ohms vezes centímetro, aqui sim seria centímetro e esse cara em centímetro quadrado. Tem que estar todo mundo na mesma unidade, todo mundo dançando a mesma música aqui, tá? Aí, se for, tudo bem. Mas, ó, não tá batendo na mesma unidade, então tá errada por causa disso. 4. Ao dobrarmos A, teremos metade da resistência R. Vamos ver esse primeiro pedaço aqui. Ó, aqui a equação da rola. Você vai dobrar a grossura do negócio, aqui a área. Talvez vai doer muito. O que vai acontecer? Você vai colocar aqui ó, o 2A, esse 2 vai sair aqui para fora, e tudo isso aqui é o R de novo, então você vai ter metade da resistência. Então, ao dobrarmos A, teremos metade da resistência R. Ó. Então, metade da resistência R é verdadeiro isso. Vamos ver o seguinte, se dobrarmos L, teremos a resistência R quadruplicada. Vamos ver isso aqui. Então, o comprimento dobrou. Tá? O que vai acontecer com isso? O 2 sai aqui para fora e você vai ter isso aqui. Você substitui por R novamente, você vai ter 2 vezes R. Então, a resistência dobra se você dobra o comprimento. Se esse comprimento tivesse elevado ao quadrado na fórmula e você dobrasse ele, o 2 ao quadrado ia sair virando 4.
e aí você quadruplicaria. Não é o caso. Então, a primeira parte aqui está certa, mas a segunda está errada. A afirmativa 4 já era descartada, tá? Exemplo 5.5. As fotografias a seguir são do Parque Nacional da Sequoia, Califórnia, Estados Unidos, de 20 de agosto de 1975. Nelas estão os irmãos McKilken, Sean, de 12 anos, Michael, 18 anos, e Mary, 15 anos, tá? O Sean, o Michael e a Mary. E o local das fotos, Morohawk, onde poucos minutos depois das fotos caiu um raio que matou uma pessoa, o Lawrence Brady, e feriu outras 10, inclusive o Sean. Então, um garotinho aqui de 12 anos saiu machucado dessa. Eles estão com os cabelos levantados, o que lhes pareceu engraçado, e este é o motivo destas fotos, tá? Então, vamos lá. Então, acharam engraçadinho, tá? Vocês estão percebendo que o negócio está nublado aqui, né? Tava ponto para cair uma tempestade e eles estavam em um lugar alto. Essa fotografia aqui é de outro momento, quando estava claro o lugar alto que eles estavam, quando nessa situação aí caiu o raio, matou um, feriu outros 10, tá? Aqui, matou uma pessoa e feriu outras 10. Então vê o seguinte, se você estiver num lugar alto, nublado, com cara que é uma tempestade, seus cabelos começarem a levantar, vaza, some daí. Ou fala para tua sogra, fica aí que eu vou tirar uma foto sua lá de baixo. O flash vai ser o mais forte da vida dela, também o fim da vida dela. Tá? Espero que você não faça maldade dessa, mas você ficar rindo feito um tonto agora, vai te ajudar a lembrar disso depois. Então é o seguinte, numa situação dessa, você some, tá? A física pode salvar a sua vida, tá? Isso também me lembra um caso de 2004, onde uma garotinha de 9 anos dos Estados Unidos, sua família, estavam passando férias na Indonésia, tá? No dia 24 de dezembro, quando ela viu o mar se afastando, se afastou o mar ali, tá? E ela lembrou que a professora de ciências havia dito que quando o mar se afasta é porque vem uma onda gigante, uma tsunami chegando, tá? Então ela lembrou disso, avisou a família dela e mais de 100 pessoas que estavam perto correram, tá? A tempo e conseguiram escapar. Se eles estavam indo lá ver o que estava acontecendo e aí a onda gigante ia chegar, não deu tempo para correr. Então, como eles correram antes, eles deixaram de morrer porque aquela criança prestou atenção na aula. Ela não estava dormindo, não estava brincando no celular, tá? Não faltou e isso salvou a vida dela, a família dela e mais de 100 pessoas. Então, quem sabe isso também possa salvar a sua vida um dia, tá? Vamos ver o que mais. Primeira afirmativa. A carga elétrica das nuvens e do local das fotos possui o mesmo sinal que gerou a atração e o raio, tá? Então, pera lá. Carga elétrica das nuvens do local. Você tem uma diferença de carga. Positivo na nuvem e negativo no solo, ou negativo no solo e positivo na nuvem. Tá? Os elétrons eles podem pular de um para o outro. Tá? Depende do tipo de raio. Então é o seguinte, cargas elétricas da nuvem do solo possuem o mesmo... Não possui sinais opostos. Aí que você vai ter a atração e o raio. Então você troca o mesmo por opostos e essa afirmativa fica correta. 2. Os cabelos estão levantados devido ao acúmulo de carga igual que repele os fios de cabelo entre si. Certo, tá? Carga igual repele. Se tivesse um careca lá em cima, olha, um monte de careca foram subir em um lugar alto, nublado, com cara que tem uma tempestade, eles não vão perceber isso aqui, tá? Vai morrer tudo eletrocutado, coitados careca. Ou se tiver um monte de tonto usando boné também, tá? Não vai resolver o problema. Vamos lá, terceira. Se abrigar em uma árvore alta numa tempestade é uma excelente ideia para se proteger. Então, né? O raio ele é preguiçoso, ele costuma fazer o caminho mais perto, e o caminho mais perto costuma ser a árvore, e o bestão que está ali vai morrer, tá? Então imagina você tá numa fazenda, no meio do mato, e vai cair uma tempestade. Alternativa A, você vai para baixo da árvore. Alternativa B, você segue as vaquinhas e vai do lado da cerca. E alternativa C, você vai para dentro do carro. Na árvore, você já viu que vai morrer, né? Seguir as vaquinhas para a cerca, então, né? Raios
caem em cercas e matam um monte de vacas burras que ficam ali, tá? Então você vai seguir as vaquinhas, vai morrer também, né? Ninguém mandou. Terceira alternativa é o carro. E muita gente erra falando que é por causa do pneu. Não tem nada a ver com o pneu. Se o raio pula 2 km da nuvem até o chão, pular a distância do pneu não muda nada. A questão é que o carro ele tem uma carcaça elétrica, uma carcaça metálica, tá? E o raio vai passar pelo metal e não por quem está dentro, tá? Todos os anos, aviões com carcaça metálica são atingidos por raios e não caem por causa disso. Sofre um danozinho ou outro ali no metal ali onde o raio sai, mas coisinha pequena que eles arrumam ali antes do próximo voo e fica resolvido. Ninguém morre por causa disso. E agora que você entendeu que não é por causa do pneu, você também vai saber que um carro conversível não vai te proteger nada, tá? E da mesma forma a moto, tá? Se você andando de boa, tranquilo, numa tempestade de moto, achando que o pneu ia te proteger, você podia ter morrido, tá? Então, agora que você está se recuperando um pouco do susto, afirmativa 4. O raio costuma fazer o caminho mais curto, logo, lugares altos em tempestades são alvos principais. Verdadeiro, tá? Então, vamos para a próxima alternativa. Eu acho que essa é a última. É a última. Duas cargas pontuais Q1 e Q2 a uma distância d entre si irão interagir com uma força F, que será de repulsão se as cargas forem sinais iguais e atração se forem sinais diferentes, conforme a equação. Tá? Então, cargas iguais se repelem, opostas se atraem, tal como indivíduos heterossexuais. Também na supercondutividade acontece uma situação rara em que dois elétrons começam a se atrair. Por isso se diz que o primeiro caso de homossexualismo comprovado dentro da física foi na supercondutividade. Então temos aqui a fórmula. O valor de K0 é de 9,10 a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso aqui é a constante do vácuo. Então, se estiver no vácuo, vai ter esse valor. Considere duas partículas de carga elétrica, mais 2 microcoulombs e menos 3 microcoulombs a distância de 3 centímetros uma da outra. Dados prefixos numéricos, cent, 10 a menos 2, micro, 10 a menos 6. Usando seu intelecto superior, analise a afirmativa a seguir. Então, você joga isso aqui para o aluno, tá? Dá essas dicas aí que volta mesmo os caras esquecem. Dá a fórmula para o cara, explica o que são as letras e fica tranquilo, eles vão errar mesmo assim, tá? Primeira afirmativa. A força F é de atração com módulo de 60 newtons. Olha só, positivo e negativo, carga e sinais opostos, é atração, né? Vamos verificar se isso aqui bate. Tá? A fórmula aqui, né? A constante eletrostática, você pode puxar ela aqui para cima, multiplicando, não tem problema nenhum. Joga aqui os valores. Mais 2 microcoulombs. Então, micro, 10 a menos 6, tem que substituir. Menos 3 microcoulombs. 10 a menos 3 aqui. 3 centímetros. Tem que colocar o 10 a menos 2 do cent aqui, tá? E levar ao quadrado bonitinho. Como você vai fazer isso? Calculadora científica, tá? Então, você vai pegar essa calculadora científica, vai aprender a fazer isso, treina até dar esse valor. Se não deu isso é porque está errado, tá? Ó, o positivo com o negativo dá negativo, por isso ficou isso aqui. Então, essa afirmativa 1 está correta. Ó, a 2. A força F é de repulsão com módulo 120 newton. Né? Não tem nada a ver com a primeira. Obviamente, não dá para a primeira e a segunda estar certa ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu não coloquei a primeira e a segunda. Tá, não tem, né? Até que seria legal colocar uma alternativa dessa só para ver se alguém é tão que consiga, que coloque ali. Olha lá. Terceira. Dobrando a carga Q1, a força F ficará 2 vezes menor. Vamos verificar. Dobrei a carga Q1, puxa para cá, ficou 2 vezes maior. Tá? Então, se você tivesse a palavra maior aqui, estaria correta. Dobrando a distância D, a força ficará 4 vezes menor. Vamos trazer aqui, ó, a distância D foi dobrada. O 2 ao quadrado, está todo mundo ao quadrado, então cada um no seu quadrado, o 2 ao quadrado vira 4 e D ao quadrado fica quieto ali. Esse 4 aqui eu puxo ele para cá, tudo isso aqui é a força F de novo, então a nova força ficou 1/4 da força anterior. Então ela ficou 4 vezes menor, tá certo, número 4, tá? A próxima aula é sobre relatividade, tá? Então não se esqueça que na descrição do vídeo
você vai estar encontrando... desarrumou todo o cabelo aqui. Você vai estar encontrando o link para todas as outras aulas de tópicos de física, tá? Então, até mais. Próxima aula, última da parte teórica, depois tem as de laboratório. Eu vou gravar isso amanhã só. Tchau!